aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a um vídeo em que eu queria muito fazer, mas que eu tava enrolando, eu tava protelando para fazer. Bem-vindos ao vídeo em que eu vou falar das edições que me restaram da Heavy Metal Brasil, ou da Heavy Metal edição brasileira, né? Se você preferir chamar assim. E de cara eu vou explicando por que eu queria muito fazer, mas eu tava enrolando pra fazer. Cara, porque eu sou um cidadão que fala demais. Eu falo muito, né? Eu muitas vezes não consigo me ater só ao objetivo de contar a impressão que a revista me causou ou algo assim. Eu fico falando em volta daquilo, eu fico tecendo comentários, eu lembro de outras coisas. E isso tem uma tendência a tornar os vídeos quase sempre mais longos do que eu pretendia. E no caso do vídeo sobre a Heavy Metal, embora eu não tenha muitas edições, eu tenho só isso, foi o que me sobrou. Deve ter aqui umas 7 edições, não contei, mas deve ser isso. Cara, tem muito conteúdo aqui dentro, tem muito material aqui dentro. E eu senti que eu ia acabar me perdendo falando, tentando falar sobre praticamente tudo que tem aqui dentro. E então eu tô prestes a gravar um vídeo com 1 hora, vamos dizer assim. Mas não se assustem. Eu vou me policiar e eu não vou me permitir gravar um vídeo assim tão longo, né? Então hoje eu resolvi encarar essa empreitada porque eu quero falar dessa revista que foi importante na minha formação como leitor de quadrinhos. E eu quero contar minhas impressões sobre ela e eu vou tentar ser bastante sucinto. Eu vou tentar mostrar mais rapidamente apenas o conteúdo, tecendo um comentário aqui e ali sobre histórias que eu acho mais importante. Isso tem um defeito pelo qual eu já me desculpo desde já. Eu eu vou acabar passando rapidamente sem citar nada de especial, por histórias que são muito boas e que foram escritas por grandes mestres, vamos dizer assim, né? Eu vou acabar passando por essas histórias sem tecer maiores comentários. Muita coisa vai acabar ficando meio que no limbo, mas é um preço a se pagar, porque senão, cara, só se eu for resenhar uma a uma dessas edições, for falar uma a uma, que é uma coisa que eu também não quero fazer, né? Também não tem sentido. Então, primeiro deixa eu explicar o que eu tenho aqui. Eu organizei elas mais ou menos por cronologia, vamos dizer aqui. Eu tenho a número 5 do ano 1. Eu estou procurando deixar a câmera afastada o máximo que der para enquadrar as edições do melhor possível, tá, gente? Porque são edições longas, né? Grandes, melhor dizendo, em tamanho. Então, eu tentei organizar assim, ó. Essa é a número 5 do ano 1. Depois eu tenho essa daqui, que é do ano 2, a número 6. Também do ano 2, essa é a número 7. Também do ano 2, a número 10, com uma das minhas capas prediletas. E aí depois já temos do ano 3, a número 12. Também gosto muito dessa capa. Do ano 3, a número 14. E essa daqui, que também é do ano 3, a número 23. Pessoal, a Heavy Metal entrou na minha vida de leitor para mudar muitos paradigmas. Aquela velha história que eu sempre falo. Lia muita coisa padrão, Marvel, DC, me permitia ler alguma coisa de faroeste, me permitia ler um pouquinho de terror, essas coisas, eu me permitia fazer isso. Mas pouca coisa, tinha um horizonte mais curtinho, né? Tinha um horizonte mais dentro da caixinha para ler quadrinhos. E aí aos poucos foram chegando materiais, foram chegando edições nas minhas mãos que foram ampliando esses horizontes.
E eu já falei aqui da aventura e ficção, que foi talvez a primeira a trazer um horizonte um pouco diferente para o meu universo de quadrinhos. Eu já falei aqui da revista HQ, que é uma versão brasileira da Heavy Metal, por assim dizer. Curiosamente falei dela primeiro até. Que também trouxe um conceito um pouco diferente de quadrinhos. E agora chega o momento de falar da Heavy Metal, né? Quando eu ouvi falar da Heavy Metal, lá nos anos 90, são edições dos anos 90, né? Todas elas. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, por anúncios, né? Aquela história de sempre, não tinha internet, não tinha esses lances para você saber. Eu fiquei curioso. Confesso que fiquei curioso pela propaganda que eu via na estética das capas, entendeu? Ali a propaganda que se fazia era que, né, que abordava muitos autores até desconhecidos no Brasil, muita coisa europeia, grandes mestres do quadrinho mundial que não costumavam chegar aqui no país e tal. Mas, cara, eu vou ser sincero, naquela época isso não conseguia ter tanto apelo para mim. Claro que eu queria conhecer o trabalho desses caras, claro que eu queria ver, né, o que seriam esses grandes mestres, esses grandes quadrinistas que até então eu não conhecia. Mas, dentro daquilo que eu costumava gostar, me chamavam a atenção mesmo eram as capas mega trabalhadas e tal, e eu ficava imaginando que tipo de material tinha lá dentro. Sempre havia uma razoável quantidade de nudez na capa, não achava que fosse pornô, já estou explicando isso. Mas eu achava que era muito, muito ficção científica, no caso, né? Eu achava que era muito ficção científica, que a revista era basicamente isso. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ter surpresas, né? Obviamente, porque você percebe que, claro, tem muita ficção científica aqui, tem doses cavalares de ficção científica na heavy metal, mas tem muita coisa, né, velho? Tem muita história com muita abordagem diferente. Nós temos aqui drama, nós temos aqui soft pornô, nós temos aqui terror, nós temos aventura, nós temos comédia, e tudo escrito com uma abordagem que até então era inédita para mim. Enquanto eu vou falando agora, eu vou folheando, tá? Nessa aqui foi a primeira edição que eu comprei, e curiosamente elas estão dispostas realmente na ordem em que eu consegui ir adquirindo. Foi tipo pura sorte que foi dessa maneira, mas foi. Nessa daqui que foi a primeira edição, trazia essa matéria aqui com uma HQ que eu acabei nunca lendo. Eu não vou me ater a isso, tá, pessoal? Eu vou me ater, como eu disse, ao que eu gostei mais em cada uma delas. E eu até então eu estava descobrindo o que era. Então eu comecei a ler. Eu li a primeira história, essa daqui, Não Ansei Mais Pelas Estrelas. É uma história com, hoje em dia tá na moda falar, né, um plot twist muito perturbador, né? Ela te faz repensar muita coisa. Eu curti pra caramba essa história. Ela realmente é muito boa. É a história mais curtinha da edição, tá? É a história mais curta. Mas, velho, é a melhor história. É a melhor história dessa edição, na minha opinião. Né? Ela é realmente muito legal. Eu até peço desculpas que eu não vou me ater tanto, tá, pessoal, a quem escreveu essas coisas, né? Essa parte de expediente de quem escreve as histórias muitas vezes não está nas histórias, está aqui nesses glossários, tá? E eu não vou ficar voltando no glossário, eu quero falar das impressões. Ela tem essa história aqui, O Juramento de Âmbar, que também é boa pra caramba. É uma história que me deixou com um gosto de quero mais. O texto é muito bom, a arte é fantástica, a arte é excepcional. E eu gostei muito dessa história, gostei muito da pegada dela. É inclusive talvez a história mais longa da edição. Mas, velho, não me chamou tanto a atenção quanto a primeira história. Depois nós temos essa Museu, outra história fantástica. Muito legal essa história. Eu diria que como estreia no meu universo de quadrinhos, essa heavy metal aqui, ela estreou realmente foi muito eficaz em me fazer querer ler outras histórias, né? Muito legal essa história aqui, é muito show. Eu não vou dar
nenhum plot twist, mas é um colecionador de memorabilia de serial killers, né, cara? É uma história tremenda. Depois nós temos essa história aqui, Burton e Sybil, eu não gosto. Não gosto dessa pegada aqui, não é uma história que me interessa. Admito a arte ser boa, mas não me interessa. Depois nós temos o casamento de Irina Valenco, é outra bela história, tá? Outra história muito boa essa daqui. Com excelente arte e também um final que te surpreende. Essa daqui já não curto tanto. Aqui nós temos a segunda parte daquela história que aparece lá no começo, né? Que é a segunda história por ordem da revista. Né? E temos a bateria amarela. Não curti muito essa história também, não curto principalmente essa arte. Em resumo, é uma revista que foi assim que a Heavy Metal estreou na minha vida e estreou muito bem, me fazendo ficar interessado bastante para um tempo depois eu conseguir encontrar essa daqui, com uma capa muito bem trabalhada e não deixou a peteca cair, tá? Não deixou mesmo. Muito material de primeira. Aqui temos uma galeria de artes, ó, do nosso amigo Milo, né? Quem curte, eu não sou muito fã não, pra ser sincero, né? Mas para quem curte, temos. Aí voltamos com o Museu, aquele mesmo personagem, né? Assustador lá e colecionador de coisas macabras. Né? Excelente história, né? A arte tende a ser caricata, mas a história é ótima, muito boa. Depois nós temos Raul Fugurex em Os Amotinados Estão Se Revoltando. Cara, essa história é muito boa. Dessa edição é a melhor história. Tem uma pegada meio louca, tipo misturando é ótimo, né? Misturando seriado de TV com viagem cronológica por dimensões. Cara, e humor, né? Tem uma pegada de humor muito legal. É muito show de bola. O herói é muito fanfarrão, né? É uma história que vale a pena. É a melhor história da edição. Sendo que a segunda melhor história é essa aqui, Calypso. Essa história é ótima. É muito fantástica essa história aqui. Eu curto demais. Uma história simples, com uma pegada simples. Não chega nem mesmo a ser mega inovadora, mas é muito belezinha, é muito boa. E tem algumas frases antológicas. Olha essa daqui, por exemplo, ó, que é já no finalzinho da história. E lá pelas 6 da manhã a gente se deu conta do fato de que esquecemos de morrer antes dos 30 e fomos procurar um canal onde se afogar. Velho, é uma pegada irreverente, entendeu? É uma pegada gostosa. Excelente história. Essa daqui se destaca muito pela arte. A próxima história aqui, Terra de Ninguém, se destaca muito pela arte, muito bem feita, né? Um colorido que lembra muito aquarela. E depois as outras histórias seguem por caminhos irregulares, tá? Quase sempre passando por uma arte muito legal. Essa história aqui de Rasputin, por exemplo, eu não curto, do Rasputin. Essa outra aqui, né, é a continuação, tá? Da primeira história lá. Da história que eu falei que é a melhor da revista. Aqui tá a continuação, linda também, maravilhosa, engraçada pra caramba, um final fechadinho, gostoso. Depois nós temos a número 7, com uma das mais belas capas, e essa ainda é do ano 2, né? Aquela coisa de uma pequena galeria de arte no começo. Aí temos Luz do Pupilo. Dá pra observar que a pegada das histórias era realmente sempre muito diferente, né? Tinha uma pegada, principalmente para a época, que soava muito diferente. A arte quase sempre era muito boa, mas isso não é sinônimo de histórias maravilhosas, né? Nem sempre pensar fora da caixinha quer dizer que você produz o que há de melhor. Né? Nem toda a heavy metal mudou muito meu conceito sobre quadrinhos, isso é verdade, isso é fato,
né? Eu aprendi a procurar e a gostar de quadrinhos com pegadas muito diferentes, muito longe dos super-heróis, graças a essa edição, graças a Heavy Metal, né? Sou muito grato a ela, né? Que aqui no Brasil era lançada pela então editora Heavy Metal, que a gente sabe que passou por muitas mutações, mas nem tudo eram flores, nem tudo era mega maravilhoso e tal, né? Nem tudo era sensacional. Essa edição aqui, por exemplo, ela passa batido, tá? A maior parte das histórias aqui contidas nela tinham artes fantásticas, né? Artes maravilhosas, isso é fato, mas histórias, em sua maioria, fraca. Das edições da Heavy Metal que eu tenho, é a edição na qual a única coisa que se salvou de verdade pra mim foi a capa. Não gostei de quase nada aqui dentro, em especial, assim. Aí nós temos essa aqui que eu gosto muito dessa capa, né? Anuncia, né? Grandes nomes na capa, como sempre. Tem a mesma apresentação de sempre. Essa aqui ainda é do ano 2, é a número 10. A mesma galeriazinha que sempre tem no começo aí, que tipo meio padrãozinho. E aí começam as histórias. Temos menos um, uma história de muita ficção científica, meio onírica, assim, meio mestre dos sonhos. Não curti, né? Essa outra história, O Observador, tem uma arte e uma quadrinização muito show mesmo. Mas é uma história curtinha que até é bem legal, mas também é isso, não chega a ser fantástica. Aí aqui nós vamos ter a história que é a melhor história da edição, na minha opinião, né? E é a melhor apenas porque ela é a mais bem desenvolvida, é a mais longa, é uma história, né, que tem 2 partes, se não me engano, e ela tem um conceito bem ficção científica overpower pra época, assim. Hoje em dia soaria datado, né? E uma arte legal. Eu curti bastante essa história na época. Acho que ainda curto. A segunda melhor história da edição é essa. Arte impecável. Quase não há balões de fala, né? É uma história muito visual, né? Quando tem um personagem falando, é o mesmo cara falando o tempo inteiro, né? É um monólogo. Podem ver que há muitos quadros sem ninguém falando. E o final é surpreendente. Para mim, ela é a segunda melhor história da edição. Só não é a melhor mesmo por muito pouco. Aqui uma história clichê, padrão, muita nudez, aventura bobinha. Não me agrada nem um pouco. Aqui temos Cara de Cachorro. Uma história que também não me agradou. Até entendi que tem uma certa pegada de moralidade ali, entende? Mas não faz meus tipos. Essa pequena série de história aqui, no qual tem esses personagens que são tipo heróis de RPG e tal, também nunca me agradou. Aqui nós voltamos com a segunda parte daquela que é a melhor história, que, como eu disse, é a melhor porque é a mais desenvolvida, né? E é isso. Aí nós temos esta excelente capa, muito bonita. Aquele materialzinho de começo de sempre, bem padrão, né? Temos aqui a nossa Julie Strine, né? Que é ela a protagonista daquela capa que eu falo que eu gosto pra caramba, aliás, né? Que é aquela da moça de salto alto, por isso que eu gosto. E aí nós temos aqui a primeira história, né? A main segunda parte. É uma história do Rancherok, se não me engano, né?
Aí, ó, é uma história dele, sim. Cara, apesar do colorido fantástico que se dava e até da arte muito boa, não curto tanto assim esse personagem. Não faz tanto o meu estilo. Eu acho que às vezes eu sou antiquado demais, o negócio fica avançado demais pra mim, numa ficção científica um tanto misturada, né, tanto apelativa, com muita nudez e coisas que parece que querem pensar. É aquilo que eu disse, nem sempre pensar fora da caixinha ajuda. Já essa história aqui é da Druna, né? Que é outro tipo de material que nunca me chamou muita atenção. Druna, todos sabemos qual é a pegada, né? Vou até passar rapidão aqui. Arte maravilhosa, o conceito é o conceito é sexo, gente pelada. E cara, eu sempre falo, quando eu quero ler quadrinhos, eu quero ler quadrinhos. Eu não estou interessado em pornografia, né? Nada contra, mas não estou interessado. Então não me agrada tanto assim a Druna. Mas nós temos essa daqui, Mulher Escorregadia. Essa já é uma história bem mais interessante, cara. Muito bem escrita. É a melhor história da edição. Depois, essa história aqui que é bem louca. Bem maluca mesmo. Não é ruim. Aqui, ó. Porque Heróis Nunca Morrem, de novo. Aquela sériezinha que eu falei. E continua com a Druna. Aí, caras, se a gente for colocar na balança tudo que eu gostei e não gostei em cada edição, já deve ter gente aí se perguntando, mas por que tanta questão de falar da Heavy Metal se parece que na maioria das revistas tem mais histórias que ele não gostou? Mas aí é que tá, abriu as portas para experiências que até então eu não tinha. Me fez ver quadrinhos de uma maneira que até então eu não via. Mesmo naquelas histórias que eu gostei menos ou não me agradaram, tratavam-se de personagens, autores, desenhistas que até então eu nunca tinha ouvido falar. Era um universo diferente. Aí depois nós temos a do ano 3, também com uma bela capa, né? Heavy Metal 20 anos. Né? Aquele padrão de início de sempre. Eu acho essa imagem lindíssima. Sempre achei muito linda essa imagem, né? Olha só, show de bola, né, cara? Eu tô sendo bem rápido, pessoal, para tentar fazer o vídeo. Aí temos mais Milo, né? Que tem sempre um monte de coisa dele. Eu vou passando reto aqui. Depois nós temos, né, Grey. Temos aqui a arte da capa numa outra representação e por aí vai. Por ser uma edição meio que comemorativa, tem muito dessas coisas, né? E aí, as aventuras de Sholly e Frytrap, Sombras Perigosas. Aqui uma coisa que lembra meio que lembra Moebius, assim, né? Pouca fala, pouco sentido também, muita arte, né? Muito grafismo. Não fez muito o meu estilo, mas essa aqui, imagens e palavras, arte fantástica e um texto que consegue te envolver, né? Uma coisa meio noir, entendeu? Muito legal. E a arte é excepcional, velho. Eu gosto demais dessa história. Temos Filhos da Aranha. Cara, essa história lembra muito lembra muito histórias do Conan da Ciméria, né? Lembra muito as aventuras do Conan, tipo Espada Selvagem do Conan, essas coisas. Só que num mundo pós-apocalíptico com uma quantidade overpower de crueldade. Muito boa essa história também. Bom, eu já tinha ouvido falar desses personagens por uma publicaçãozinha que eu lia na época. Não achei nada demais, pelo menos não nessa história curta aqui. Aí nós temos Virtua, mais uma história mexendo com esse lance que na época era grande novidade de mundo virtual, né? De jogos de realidade virtual, RV. Não é boa não, vamos resumir assim. Essa é uma excelente história, era uma noite escura e tempestuosa, né? Mega curta, mas o plot twist no finalzinho é show de bola. Depois nós temos a Catedral. Cara, essa história é foda. Muito bem escrita, muito bem desenhada.
E ela vai te envolvendo, ela vai te pegando. Os detalhes da arte, cara, os detalhes da arte são fantásticos. Olha isso. Olha isso aqui. Os detalhes da arte são deslumbrantes. O tempo que não se demorou para produzir cada painel desses, velho. Olha só isso aqui. É uma das melhores histórias de todas as edições da Heavy Metal, tá? Todas, não só dessa. Muito legal, vale muito a pena. Essa historinha aqui é uma história meio bobinha, não é ruim, mas é gostosinha de ler, né? Nada demais. Temos aqui essa 1939, uma história que mistura misticismo com guerra, nada novo, talvez novo para a época, nada novo hoje em dia. Outras histórias também pegando muito numa ficção científica mística, nada demais. Biscoitos Fresquinhos é uma história boba, né? Heavy Metal tinha disso, não há o que negar. E depois nós tínhamos Robot Creamy, né? Nada demais também. Passo retão por ela, realmente nada demais. Só o finalzinho que tem uma gracinha no final ali que aí torna tudo interessante. E na Asa é uma história com boa arte. Eu acho que é o que eu melhor posso dizer. E aqui tem uma zoada com Independence Day, que é o Dependence Day. Não é ruim. E por último, pessoal, já tem quase meia hora de vídeo. Nós temos a Heavy Metal número 23, que também é do ano 3. A última edição que eu consegui comprar. Com muita pegada de nudez, né? Ficção científica com muita nudez e tal. O que era de se esperar na época. Tipo, uma Barbarella, uma Druna, né? Não me interessa. Como eu disse, não curto. Não acho legal. Não é o tipo de material que me agrada. Eu realmente deixo passar batido muito facilmente esse material. Essa talvez seja, na minha opinião, a edição mais fraca de todas. Sendo que a principal história, a história mais longa é essa, como dá pra ver, e eu tô passando mega rápido até pra não ter problema. Mas, né, história que era fraca. Depois no início eram as trevas, história curtinha, né? Aí nós temos mais uma vez uma história daquele do Conan Magrelo do Mundo Devastado. Essa já é uma história bem legal. As andorinhas, os abutres e a ponte. Excelente história, divertida, com uma boa pegada, né? É a melhor história da edição. Depois nós temos O Coma, que não é uma história muito legal. Temos essa história aqui, que eu ainda nem... Aqui, ó, O Inquisitor. História maravilhosa na arte, com uma colorização interessante. Mas é isso. Depois, porque os heróis nunca tiram férias de novo, que eu não curto. E essa daqui, que é uma história surpreendente. O Gato. É uma história tocante, uma história curtinha, tocante, né? Ela tem um final de uma maneira que faz com que você ache que valeu muito a pena ler. Então é isso, pessoal. Passei muito rapidamente, não citei nomes de autores, não citei nomes de desenhistas. Sei que muita gente pode reclamar disso, do fato que eu passei, mas vocês vejam só, né? Eu passando muito rapidamente por essas edições, já são praticamente 30 minutos de vídeo. Imagina se eu fosse me ater. Eu só queria mostrar mesmo, né, as edições que eu tenho da Heavy Metal e comentar que aqui sim nós temos as edições que abriram as portas para essa pessoa que vos fala de um mundo, um universo nos quadrinhos que até então eu ignorava. E muita coisa publicada que eu não gostei, muita coisa publicada que não me chamou a atenção, mas todas elas serviram para eu pensar, tem mais aí fora sendo feito, tem mais aí fora sendo publicado,
do que a Marvel e a DC nos mostram, né? Iniciativas como a da Heavy Metal, de publicar a revista Heavy Metal, velho, são as iniciativas que fazem e fizeram a diferença no universo dos quadrinhos. Num outro momento, talvez eu aborde com mais cuidado, com mais paciência, algumas dessas edições, fale mais com mais propriedade sobre quem desenhou, sobre quem escreveu cada uma. Neste vídeo eu vou realmente me desculpar de novo por não ter me atido a isso, por ter passado batido pelos autores e escritores, mas eu só queria mostrar, realmente registrar que a Heavy Metal passou pela minha vida de leitor e que ela deixou suas marcas. Se você gostou desse vídeo, deixa like.